Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que possamos nesta noite aproveitar todas as bênçãos que são derramadas sobre todos nós que aqui nos encontramos. Nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis, é o nome do capítulo, e nós vamos enfocar as qualidades da prece. Todas as vezes que nós começamos um trabalho na casa espírita, necessariamente nós iniciamos por uma prece. Assim como nós encerramos os trabalhos com uma prece. Nós vimos, quando a Dona Luzia abriu os trabalhos, ela disse: vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Ou seja, todas as vezes que nós fazemos uma prece, nós saímos da horizontalidade e nos alçamos ao alto. Precisamos nos elevar, precisamos nos conectar com o mundo mais alto, a espiritualidade mais alta. Então nós buscamos em Jesus, buscamos em Deus, nosso Pai, justamente essa conexão. Hoje em dia, a palavra conexão ela é muito comum, porque nós estamos conectados o tempo todo. Ou seja, nós nos conectamos uns com os outros, e na prece nós nos conectamos com Deus, nós conectamos com Jesus, nós conectamos com os nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos auxiliam, que nos inspiram. Então essa conexão é indispensável para nós alcançarmos o objetivo da prece. Nós espíritas, nós temos muita dificuldade de orar a Deus. Nós temos muita facilidade de elevar o pensamento a Jesus, ou seja, fazer a prece direcionada a Jesus. Por quê? Porque Jesus a gente conhece por gravuras, nós conhecemos por imagens, né, filmes, mas Deus, como é Deus? Nós temos essa dificuldade de imaginar como é Deus. Nós já chegamos a imaginar aquele velhinho de barbas sentado num trono, né? E os Espíritos nos dizem que isso não é real, né? Tanto que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec formulou, ele justamente procurou. Eu fico imaginando, quando Kardec foi fazer toda a codificação, todo aquele material que ele havia recebido do mundo espiritual, como ele começaria o livro que, na próxima sexta-feira, completa 168 anos, que ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Então ele imaginou e justamente fez a pergunta fundamental: que é Deus? Não quem é Deus, mas que é Deus? Justamente para nos esclarecer, para nos dar uma noção do que é Deus. E os benfeitores espirituais responderam: Deus é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência máxima, a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. E ele continuou perguntando sobre Deus.
e chegou na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta quais os atributos de Deus. Se nós queremos saber se determinado acontecimento, determinada situação é coisa de Deus, ou seja, é algo bom, basta nós olharmos os atributos de Deus. Se aquele acontecimento, aquela situação está dentro dos atributos de Deus, é algo bom. Então veja que a doutrina espírita, ela chega para trazer para nós uma imagem de Deus, o Deus bondade, soberanamente bom, magnânimo, mas acima de tudo justo. Em contraposição àquele Deus que antigamente se cultuava, o Deus vingativo, o Deus cruel, o Deus dos exércitos. Então o Deus é todo bondade, não desampara os seus filhos. Então esse é o Deus que a doutrina espírita nos trouxe. Mas vejam, Emmanuel traz uma ideia para nós, em um dos seus livros psicografados, sobre o valor da prece. Eu já fiz menção aqui sobre essa passagem, mas eu acho que é muito importante agora. Como a gente imaginar o efeito da prece em cada um de nós? E Emmanuel, o Espírito Emmanuel responde e diz assim: imagine um quarto, um cômodo completamente fechado, escuro, portanto. Agora abra uma janela nesse cômodo. O que vai acontecer quando nós abrimos uma janela em um cômodo fechado? Automaticamente nós vamos receber luz, claridade, vamos receber ar novo, ar puro. E ele diz, em cada um de nós, quando fazemos uma oração, quando fazemos uma prece, é como se nós estivéssemos abrindo uma janela na nossa intimidade para receber justamente os fluidos, as bênçãos, os bálsamos que vêm do alto para cada um de nós. Então, toda vez que nós nos postamos numa oração, nós devemos então abrir essa janela para receber essa claridade nova, essa energia nova. E no capítulo 27 que eu fiz menção, Jesus narra uma parábola extraída de Lucas, capítulo 18, justamente dando-nos uma ideia de como nós devemos orar. Ele conta o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Veja que Jesus coloca o fariseu, aquele que era da religião, da época, e o publicano, aquele que era o detestado. Ninguém gostava dos publicanos. Zaqueu, que era publicano, era um homem detestado. Ninguém gostava de Zaqueu, porque ele era arrecadador de impostos. Quem de nós gostamos de pagar impostos? Na época era pior, né? Na época. Então vejam, Jesus narra e coloca o fariseu, o homem da religião, e um publicano. Os dois subiram ao templo para orar. Ele diz, o fariseu dizia: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, adúlteros,
injustos, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então ele narrou a forma que o fariseu se expressava na oração. E ele vem agora e narra como o publicano se expressava. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus conclui dizendo: declaro-vos que este voltou para casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então veja que Jesus traz para nós um exemplo, nos ensinando como nós devemos orar. E ele continua no item 4, diz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, disse Jesus, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Porque veja, os fariseus eram chamados na época, Jesus chamou os fariseus de túmulos caiados, que era o quê? Por fora a aparência boa, pintada, e por dentro a sujeira, né? Então o que ele está dizendo? Não se ponhais em evidência. Antes, orai em secreto, no seu cantinho, na sua intimidade. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à qualidade. Então veja, quando nós nos postamos para a oração, o coração tem que estar livre, leve. Se nós guardamos mágoa, ódio, desejo de vingança, como que a prece pode produzir o efeito dessa conexão com Jesus? Pois é contrária a tudo que ele ensinou. Ele ensinou o amor, ensinou o perdão, ensinou a caridade, ensinou a fraternidade, a solidariedade. Se nós guardamos na nossa intimidade ódio, desejo de vingança, nós estamos como repelindo a ajuda espiritual. Orai, enfim, com humildade, como o publicano. Olha, ele pegou o exemplo do publicano. Publicano que baixou a cabeça, se reconheceu como um devedor, um pecador, e não o orgulho como o fariseu. Veja que o fariseu se exaltou. Olha, eu sou melhor, Senhor, do que esses outros homens. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja,
como o próprio publicano. Exaltou os seus defeitos, porque ainda sou devedor, Senhor. Tem piedade de mim, que erro muito. Madre Teresa de Calcutá, eu gosto muito dessa passagem, porque ela também nos ensina muito. Quando um repórter perguntou a ela: Madre, como a senhora ora a Deus? Ela disse: como a senhora ora a Deus? O que a senhora fala para Deus? Ela respondeu para o repórter: eu não falo nada, eu só escuto. O repórter se assustou. Mas então o que Deus fala para a senhora? Ela respondeu: ele não fala nada, só escuta. Veja que quando nós temos uma sintonia elevada, nós não precisamos de palavras. Nós precisamos apenas prestar atenção. Assim como um casal que quando ele é bem sintonizado um com o outro, muitas vezes só o olhar é suficiente para comunicar. Uma mãe, principalmente mãe, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que a ligação fina do amor incondicional é o exemplo de uma mãe. Porque a mãe consegue captar a energia de um filho ou de uma filha, mesmo à distância. Basta ela olhar ou ouvir o que o filho ou a filha está falando. Ela logo capta: meu filho, o que está acontecendo? Você não está bem. Não, mãe, está tudo bem, está tudo bem. Não, meu filho, fala aqui para sua mãe. Aí ele desmonta. Mesmo no telefone, à distância, a mãe consegue captar quando algo não está indo bem, alguma coisa está acontecendo. O que é isso? É justamente essa ligação, essa conexão, essa sintonia fina que Madre Teresa fala justamente na sua. Tanto que quando Jesus diz no Evangelho que Ele e o Pai é apenas um, é um só, Ele está justamente dizendo o seguinte, que Ele está no Pai e o Pai está nele. A sintonia é tão elevada que não há necessidade de palavras, eles se comunicam justamente por essa sintonia, por essa vibração. No Livro dos Espíritos, a questão 659. Qual o caráter da prece? E os benfeitores responderam: a prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. Veja, quando nós estamos orando, nós pensamos. A imagem flui automaticamente na nossa mente. Como diz a dona Luzia ali na hora do passe, vamos pensar em Jesus. Ou seja, nós buscamos na nossa mente a imagem que nós temos guardada em nós de Jesus. É pensar nele e se aproximar dele. Ou seja, como nós captamos pelo pensamento, é como se nós tivéssemos trazido ele para a nossa proximidade. É pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor por meio da prece. Veja, 3 coisas. Primeira, pedir. Segunda, agradecer. Terceira, louvar. Nós normalmente
normalmente no nosso dia a dia, quando nós fazemos prece, fazemos orações, nós pedimos muito, nós agradecemos pouco e louvamos nunca. Raramente nós vemos alguma oração em que se há a louvação a Deus, Pai magnânimo, Pai de bondade. Normalmente nós nos dirigimos, justamente por essa possibilidade maior de aproximação com Jesus, nós dirigimos a Jesus, agradecendo, pedimos que nos abençoe, que nos proteja, que nos inspire, agradecendo pela saúde, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, mas a louvação normalmente nós não fazemos, talvez por desconhecermos, como fazer isso. O doutrinador Martins Peralva, ele tem uma definição de prece. Ele diz assim: a prece, em qualquer circunstância, afigura-se-nos um apelo de nós estabelecendo ligação instantânea com o mundo espiritual, segundo os princípios de afinidade que regem o intercâmbio mental. Sendo a prece um apelo, evidentemente somos levados a, de acordo com as nossas instruções dos benfeitores espirituais, classificá-las em 3 aspectos. O primeiro ele coloca como a prece vertical. O que é uma prece vertical? É aquela prece de conteúdo elevado. Aquela prece, como diz Chico Xavier, a prece de uma mãe tem a força de arrombar as portas dos céus. Ou seja, a prece ela é tão forte que ela sobe e alcança a sua finalidade. E a segunda prece que ele diz que tem é a prece horizontal, que é a maioria das preces que nós fazemos. Elas permanecem no campo da horizontalidade. Fica aqui, não sobe. Fica entre nós mesmos. Porque o conteúdo dessa prece não é elevado. Ou porque nós, quando estamos fazendo a prece, nós estamos repetindo palavras, mas o nosso pensamento está longe. Nós estamos falando, mas o pensamento está lá no problema da rua, problema em casa, problema no trabalho, a dificuldade. Então essa prece não tem um teor suficiente para alcançar a espiritualidade. E tem a terceira forma, que ele diz que nem se pode chamar de prece, mas apenas de uma mera invocação, que é o conteúdo dessa prece é descendente. Ele diz sobre essa: a invocação, o apelo receberá a resposta de entidades de baixo teor vibratório. São os petitórios inadequados, expressando desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, reclamações. Então vejam, essa prece, ela não, nem na horizontalidade ela desce para um mundo de teor vibratório baixo. Eu vi uma certa ocasião, uma vez, foi filmado até, o pessoal ia arrombar um caixa eletrônico, e eles fizeram uma prece, reuniram os 4 bandidos ali,
reuniram e fizeram uma prece para dar tudo certo. Veja, prece não era isso que eles fizeram, né? Ó, Senhor, ajuda a gente a arrombar esse caixa e pegar o dinheiro e fugir, sem ser atacado por os policiais. Veja que o conteúdo, o objetivo que seria alcançado era inadequado, era ilícito. Claro que os mentores espirituais, os benfeitores não iam socorrer e ajudar, né? Cada um ali que se virasse, né? Então nós temos que ter muito cuidado na hora que nós vamos nos posicionar para a prece. A prece não tem lugar adequado, não precisa. A prece você pode ir dirigindo às vezes, como eu já faço muitas vezes, às vezes eu vou dirigindo e concentrado, às vezes numa prece, ligo às vezes uma mensagem, uma palestra, e vou mentalizando o tempo todo essa mensagem edificante, né? Então a prece, ela veja só, sentado onde a gente estiver, a gente às vezes vê um acontecimento na rua, vê lá um acidente, né? A gente não tem o que fazer ali, às vezes, naquela circunstância, tem que aguardar o SAMU, tem que aguardar. Mas o que a gente pode fazer? Pelo menos você se afastar daquele burburinho, daquela confusão e pedir aos mentores espirituais, ao anjo guardião, que socorra aquele acidentado, que o melhor para ele aconteça, né? Isso aí é prece, é uma prece chamada em prece intercessória, quando nós fazemos a prece direcionada para outra pessoa, para outro irmão nosso. Agora tem a questão do próprio nome do capítulo: pedi e obtereis. E diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido será o que pedirdes. Se nós olharmos, analisarmos literalmente essa fala de Jesus, nós vamos pensar o seguinte: bom, basta eu fazer uma oração, está tudo resolvido. Vou fazer um concurso público, vou fazer oração todos os dias e vou passar no concurso. Será que é assim? Não, né? Ele já fez, não. Vai depender do quê? Da minha parte. Eu vou ser inspirado pelos benfeitores, emissários de Jesus, mas eu tenho que fazer eu tenho que bater na porta, eu tenho que ter o trabalho de me levantar, ir até a porta e bater na porta. Como diz Joana de Ângeles, orar e arar. Ou seja, orar e trabalhar. Jesus usava muito esse binômio: orar, oração e trabalho. Ele fazia o trabalho de difusão da Boa Nova, o trabalho de cura, o trabalho de socorro, de consolo, mas ele também se afastava e se ligava em oração rotineiramente ao Pai. Então nós fazemos a oração, mas tem algo que é da nossa responsabilidade, de nós darmos o nosso passo para alcançarmos o objetivo, ou seja, orar e agir. Não pode separar essas duas, né? E tem uma passagem do Evangelho que eu acho que é fundamental para nós entendermos esta questão da nossa parte, do que nos cabe fazer. Quem
Eu sei que, acho que todos já ouviram falar essa passagem, quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Jesus está naquele trabalho e a multidão, na hora do almoço, está faminta. Jesus olha para os discípulos e diz: quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Os discípulos responderam: ó, mestre, nós temos 3 pães, 5 peixes. Três pães e 5 peixes. E ele disse o seguinte: comece a distribuir. Os discípulos começaram a distribuir os pães e os peixes. O Evangelho diz: ao final, a multidão estava saciada e ainda sobraram 3 cestos. Agora um matemático aqui, o Renato. Eu pergunto para você, Renato. Se os discípulos tivessem respondido: mestre, nós não temos nada, nós temos 0 de pão, 0 de peixe, será que seria possível fazer a multiplicação? Porque a matemática diz assim: todo número vezes 0 é igual a 0. E eu agora trago essa lição para nós. Quando nós nos postamos em oração, no momento de desespero, pedimos a intercessão divina, e os mentores espirituais dizem que nenhuma prece fica sem resposta. O que eles vão fazer? Quando chega a prece, eles vão olhar para ver quantos pães tendes. O que é que nós temos armazenado na nossa intimidade de coisas boas? O que é que nós produzimos, ainda que pequena quantidade, para que eles possam multiplicar? E o livro chamado Palavras de Vida Eterna, comentando esta passagem do Evangelho, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 5, o Espírito Emmanuel diz assim: observamos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a Deus como base para o socorro que suplicamos. E ele prossegue: não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. E ele conclui: é necessário que lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso
e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que o auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deva encontrar em ti. Pelo menos algo nós temos que oferecer para que possível seja a multiplicação. E para encerrar, meus amigos, eu vou lembrar antes da dona Ivone. A dona Ivone Amaral Pereira, ela tinha um costume interessante, que ela, lá no Rio de Janeiro, ela coletava os nomes no jornal, daqueles que tinham falecido naquele dia, porque o jornal às vezes publica, né? O jornal às vezes publica o nome dos falecidos. E ela fazia oração em favor daqueles que desencarnaram naquele dia. Todos os dias ela fazia isso, né? Então ela tinha esse costume de fazer essa oração, né? Fazer a oração para aqueles que desencarnaram naquele dia, né? Mas eu tenho uma passagem que eu vou encerrar para que nós tenhamos uma noção da força da prece. No livro chamado Os Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, tem o Nosso Lar, que é o primeiro, e o segundo é Os Mensageiros. Tem uma passagem nesse livro que trata justamente da força e da eficácia da prece. É o capítulo chamado A Prece de No posto de socorro Campo da Paz, que é um posto de socorro que fica na margem da zona inferior, teve um trabalho espiritual que os mentores justamente trabalharam aqueles que necessitavam de atendimento espiritual e usaram o passe naquele momento. E na hora do passe, Ismalha, por isso que chama a prece de Ismalha, começou a fazer a prece, abriu, como a gente faz aqui, né? Abriu o trabalho de socorro àqueles necessitados com a prece, e os demais ficaram postados com as mãos estendidas. E aí começou a descer uma luminosidade, primeiro para a Ismalha, e depois direcionando para todos aqueles médiuns passistas que estavam com a mão estendida. E essa luz penetrava naqueles que estavam no trabalho e eram direcionadas pelas mãos e atingiam aqueles que estavam recebendo a assistência. Então, à medida que ela foi orando, a intensidade foi aumentando dessas energias, dessa luminosidade que passava pelos médiuns e iam para os assistidos. Então, quando nós entramos na câmara de passe, a prece vem e atrás do passista, atrás do médium passista, a assistência espiritual que jorra aquela energia para atingir aquele que está sendo atendido. Veja que o médium é o primeiro atendido, porque ele é o primeiro que recebe a carga energética. Ela passa por ele e vai em direção àqueles que estão sentados ou em pé, não importa, né? Então a prece de Ismalha, ela nos ensina o poder da prece. E aí ela diz assim, o Aniceto, que é o
o dirigente espiritual desse livro. Ele diz assim: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados, ou seja, nós encarnados. É mais importante do que nós imaginamos. Não há prece sem resposta, diz ele. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Vamos orar então. Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, através dos emissários, desses trabalhadores divinos, que incansavelmente nos assistem, nos inspiram, trabalhando em favor da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Por isso, Senhor, somos gratos. Somos gratos pela oportunidade, somos gratos pela capacidade que temos de raciocinar, de andar, pela saúde que ainda conseguimos conservar, em que pesem muitas vezes os exageros. Ó Senhor, que a nossa rogativa possa ser atendida e que energias balsâmicas, curativas, possam ser derramadas sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E continue, Senhor, inspirando-nos a estarmos contigo, inspirando-nos a agirmos no bem, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Amém.